Olá a todos, muito bem-vindos ao MVP Podcast, o podcast onde não sabes, mas vais perceber. Hoje, como nosso convidado, temos aqui Rui António Fernandes, professor na Faculdade de Desporto. Eu vou já deixá-lo apresentar-se. Hoje o podcast terá um formato um bocadinho diferente, visto existir uma relação de amizade entre mim e o Rui, já fora da faculdade, muito antes de eu chegar à Faculdade de Desporto, e por isso hoje vamos ter aqui um podcast um bocadinho diferente por causa disso. O tema, por outra, não deixa de existir um tema. O tema de hoje será os grandes eventos desportivos, que é algo que nos une e que une também a nossa história de amizade, e por isso vamos partilhar hoje um pouco daquilo que foram as nossas experiências em grandes eventos desportivos, e já vamos discriminar depois aqui um bocadinho melhor também quais foram eles, mas eu agora deixava de falar e deixava que fosses tu, Rui, a apresentar-te e a poder falar um pouco também. Boa tarde, Afonso, boa tarde a todos. A apresentação não tem nada que saber. Sou Rui António Fernandes, atualmente sou professor assistente convidado na Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. Sou também treinador de canoagem e sou, acima de tudo, um apaixonado pela atividade física e pelo desporto. Boa, ótimo. Acho que é mesmo por aí que eu quero começar. Um bocadinho do teu historial desportivo. Eu, quando te conheci a primeira vez, foi no basquete. E foi já há bastante mais tempo até do que os campeonatos de canoagem, não é? Em que estivemos envolvidos. Conta-me um bocadinho esse teu percurso, o que é que te levou para o basquete, depois o que é que te trouxe para a canoagem e hoje em dia ensinar e treinar canoagem. É muito simples, eu sou filho de um ex-jogador de basquetebol e, como tal, não poderia deixar de me sentir eu próprio um apaixonado pelo jogo. E desde miúdo lembro-me do meu pai ter montado uma tabela em casa e incentivar de alguma maneira o gosto pela modalidade. Claro. E assim foi. O meu pai iniciou-me na modalidade, depois fui progredindo naturalmente e cheguei inclusivamente ao escalão de séniores. Ainda foi um percurso interessante, mas mais do que o basquetebol, eu também sempre pratiquei outras não federado, mas fiz muito desporto escolar, de voleibol, de futsal. Uhum. E pronto, nas férias grandes, nas férias de verão, por assim dizer, mal parava em casa e andava com os meus pela rua. Eram tempos diferentes. Uhum. E cresci assim na minha juventude. Mas sim, tenho um percurso interessante no basquetebol. Uhum. Não sei se acompanhas de alguma forma os desportivos, mas o Nick Kyrgios, que é provavelmente dos maiores talentos do ténis, diz que tem 26 anos atualmente e pretende acabar a carreira como jogador profissional de ténis de 8 ou 29. E diz que, quando lhe perguntaram porquê, falta tão pouco tempo, ele diz, ao contrário dos três grandes, eu não sou um amor pelo ténis, o meu amor é o outro, eu queria ser basquetebol. Comigo acabou por ser ao contrário. Eu comecei no basquetebol, mas encontrei o amor no outro lado, neste caso na canoagem. Uhum. Boa. Muito interessante essa referência, porque é um jogador de ténis que eu também vou acompanhando. Não que eu acompanhe muito ténis, mas de vez em quando vou vendo alguns highlights, como é lógico, alguns jogos completos também. E é um jogador muito carismático, muito engraçado de se ver. Para quem não viu, recomenda-se a ver. Sim. Porque é muito bom. Ele e o Gaia Monfils são dois mágicos com uma raquete na mão. Aquilo é incrível. Sim, mas vejam só os highlights, porque ele também tem coisas menos boas. Sim, isso todos nós, não é? Como toda a Logicamente. gente. Rui, eu se calhar agora passava aqui então um bocadinho para os eventos desportivos. Primeiro, eu gostava que indicasses quais foram aqueles em que eu já não me lembro, era coordenador dos estagiários, era a tua função. Sim, eu estava com as minhas funções eram a coordenação geral
dos voluntários, de todos os voluntários, que por acaso enquadrei os cursos de formação profissional no qual tu estudaste, mas assim, eu comecei inicialmente com as provas nacionais, e antes de termos as provas internacionais, fiz muita prova nacional, principalmente na pista de Montemoro Velho. Que são provas que requerem uma logística diferente do ponto de vista do voluntariado. E nós aproveitámos também essa experiência nas provas nacionais para depois transferir para as provas internacionais. As provas internacionais que eu me lembro que tu participaste foram em 2015, e nesse ano acho que tivemos uma Taça do Mundo, um Campeonato do Mundo Júnior Sub-23 e um Campeonato do Mundo de Masters em Montemor. E depois tivemos ainda, acho que, uma Taça do Mundo Maratona no Prado, que eu não sei se tu estiveste presente nessa. Nós não fomos. Mas de 2015 a 2017 eu colaborei com a Federação na coordenação dos voluntários nas provas de maratona e nas provas de velocidade. Sim, eu se não estou em erro, alguém que depois me esclareça melhor, que a minha memória agora está-me a falhar. Eu penso que foi 2015 e 2016 também houve, mas aí sim, em já não era 2016 também sub-23, tivemos... era os séniores. Não, em 2000 o Campeonato do Mundo absoluto de séniores, canoagem para canoagem, foi em 2018. E nesse evento eu já não prestei funções. Okay. Em 2016 tivemos Taça do Mundo, que é uma competição de séniores, e tivemos o Campeonato do Mundo unicitario em 2016. E depois tivemos um Campeonato da Europa, se não estou enganado, uma Taça do Mundo também. Foram vários eventos bastante grandes e envolveram muita gente. Sim. No meio disso tudo, o campeonato mais fácil ainda foi o Campeonato do Mundo Unicitário, que foi relativamente tranquilo. E são sempre eventos de grande responsabilidade, os eventos internacionais, mas pessoalmente eram mais fáceis no que diz respeito à logística desportiva em si, de coordenação de voluntários, eram muito mais fáceis do que as provas nacionais, porque tínhamos mais dias para fazer mais ou menos o mesmo número de regatas. As provas nacionais, principalmente no dia de finais, e tu ficavas sempre com uma função de responsabilidade na pesagem, era loucura completa. Completamente. Nós até gostávamos bastante, e penso que isso deu para reparar por toda a gente, nós gostávamos bastante da interação com os atletas e com os atletas internacionais ainda mais. Fiquei com alguns amigos, espero que alguns ainda possam vir aqui também a este podcast. Fica aqui o convite também, de certa forma, convite que já foi feito para o Riley Fitzsimons e o Jordan Wood, meus dois era interessante porque eles vão fazer Jogos Olímpicos. Exatamente. Eu já lhes e na altura foram campeões do mundo em Montemor. Exatamente. Pronto, eles também poderem vir aqui partilhar um bocadinho a experiência deles. Eu depois vou-lhes mandar o podcast. Espero que o YouTube crie legendas boas, senão vou ter de pedir a alguém para traduzir isto outra vez. A tua prima. Exato. Mas era muito interessante esta dinâmica e era isso mesmo que estavas a dizer. Quando eram as provas europeias e mundiais havia tempo, quando era a prova nacional aquilo era tudo condensado no fim de semana, era sempre a abolir. Uma pessoa chegava ao final do dia... Parece-me ser uma das dificuldades. Obviamente em Portugal não há facilidade de as pessoas abdicarem de um dia de trabalho, o que é perfeitamente compreensível. Para termos mais dias de provas em Montemor, nas provas internacionais nós temos um calendário muito mais amigo, por assim dizer. Sim. Por outro lado, as provas internacionais colocam um stress adicional que nós não temos na prova nacional. Desde logo, e já que estamos a falar disso, em 2015 eu fiquei com cerca de... Para não estar também a exagerar, mas entre 110 a 120 voluntários. Sim, a meu cargo. À vontadinha. E, por incrível que pareça, o que me deixava mais preocupado não era as provas propriamente ditas, nem as funções que eles tinham que desempenhar. Era tudo o que era exterior à prova. Era garantir que eles dormiam
para chegar ao dia seguinte e estarem fresquinhos era sempre uma preocupação tremenda, porque eu sabia que havia gente que se deitava às 4 ou 5 da manhã e tinha que estar às 7 na pista. Atenção, deitavam-se às 4 ou 5 da manhã, não que estivessem a sair à noite ou que fosse, mas Exato. o local onde eles estavam alojados permitia que assim fosse. E essa era a principal preocupação. Outra das preocupações era garantir que estava toda a gente confortável, com equipamento, se estivesse a chover que estavam abrigados, que tinham água, que tinham alimentação. Isso era o que me preocupava mais nessas alturas, porque eu sabia que do ponto de vista da prova nós íamos desempenhar com qualidade, porque tínhamos feito formação para isso e tínhamos as provas nacionais todas em cima. E dando o exemplo, nós numa prova nacional, quando estamos a fazer finais de 200 metros, em que vai toda a gente à pesagem, porque muitas vezes temos atribuição de prémios sub-23 e séniores alternadamente, e os barcos têm que pesar, nós ali em 2 minutos temos que pesar 8 barcos, o que causa ali muito stress. Numa prova internacional, nós temos a final, os atletas competem, saem, vão pesar e passado 6 ou 7 minutos é que temos a prova seguinte, ou seja, dá-nos aqui uma margem de 8 a 10 minutos para estarmos ali, fazer as coisas com calma, e é completamente diferente. Obviamente, nas funções em que tu estavas, ter câmaras de televisão a entrevistar os atletas, aquele buzz que se gera ali à volta, também dá ali uma adrenalina diferente, e efetivamente vocês estavam num local onde podiam contactar com os atletas, pedir equipamentos, era engraçado. É muito, muito engraçado mesmo. Eu penso que o grupo que acabou por ficar ali na pesagem fomos uns sortudos mesmo, porque dificilmente noutra função nós conseguiríamos estar tantas vezes em contacto com os atletas e poder falar com eles. E notou-se também dentro do grupo, não sei se te lembras de quem estava mais comigo, o Calé e o Diogo, que são do Clube Fluvial de Coimbra. Sim, que viriam depois a ser meus atletas. Exatamente, exatamente. Quando estávamos na pesagem era muito interessante perceber a dinâmica de quem praticava mais desporto, também procurar saber mais sobre a experiência destes atletas e a abertura deles, que é às vezes algo que pode não se pensar que aconteça, mas que aconteceu muito e até espantou algumas pessoas que não estavam tão dentro do meio, apesar de estarmos ali todos a estudar um curso relacionado ou da área desportiva, digamos assim. Havia pessoas que não tinham muita prática de desporto federado ou de atividade física mais regular. E quando encararam aquela realidade de que o atleta está pronto para poder partilhar a sua experiência com quem quer absorver da experiência dele, é muito interessante. Muito giro mesmo. Sim, o facto de serem escalões próximos das vossas idades na altura também ajuda a ver essa abertura. Nos séniores é ligeiramente diferente. A modalidade também é uma modalidade mais aberta, as pessoas são mais descontraídas, também não sei se é de apanhar mais sol ou de ser ao ar livre, não faço ideia. Mas também acho que tem muito a ver com isso. Mas sim, eu concordo contigo. E também costumo dizer isto aos meus atletas, muitas vezes o que falta, e não só na canoagem, mas acho que é transversal a vários esportes, praticar o desporto e praticar a atividade física é importante, mas às vezes falta consumir a modalidade. Eu pratico a modalidade, faço os meus treinos, cumpro tudo, mas também consumo a modalidade. E atualmente há a facilidade de ir ao YouTube, ir à Eurosport, onde for, e ver provas internacionais, ver o Campeonato da Europa de Futebol, por exemplo. Isso é consumir desporto. Isso é importante. Por exemplo, a minha referência ao Nick Kyrgios não surgiria se eu não consumisse desporto. E eu acho que muitas das vezes é isto que falta ao praticante, mas também ao estudante das ciências do desporto, que vivem muito focados na sua modalidade. Na modalidade que praticam e que sempre praticaram. Por acaso tenho vindo a notar, e é um ponto que eu até gostava de perceber ou de aprofundar aqui um bocadinho mais, já que tocaste nele, que é: qual é a tua opinião
ok, devemos consumir mais desporto, mas é mais desporto de todo o desporto, não é? É ter mesmo mais conhecimento mais abrangente sem saber que aquele é o jogador A, B ou C, mas que aquele jogo se joga assim e que pode ser pensado daquela maneira. Que benefícios é que achas que isto nos pode trazer? Isso é uma questão, isso é uma questão interessante também. Também há estudos que dizem que os atletas que passam por uma fase de sampling numa fase inicial não têm qualquer tipo de perda nas fases finais da sua formação relativamente aos atletas que se especializam. Também depende, obviamente, do tipo de modalidade, mas acho que, acima de tudo, depende do gosto de cada um. Há pessoas que gostam genuinamente de uma só modalidade e consomem, né? Praticam, né? E acho que não há mal nenhum. Mas também o saber português costuma dizer que o saber não ocupa lugar. Uhum. Se eu já sou muito bom numa coisa e se calhar encontrei aqui um platô do qual não consigo sair, não consigo evoluir, se calhar olhar para outras modalidades pode-me ajudar a passar aquela dificuldade que eu estou a encontrar na minha modalidade e olhar um bocado para fora e conseguir ter uma visão depois exterior à modalidade acaba por me ajudar. Uhum. Eu acho que eu ter tido a minha formação num desporto coletivo ajuda-me como treinador de canoagem. Eu acredito fortemente nisso. E porquê? Quando Sei, não cheguei, é? acho que tenho uma visão exterior à modalidade. E a verdade é que cada vez menos tenho uma visão exterior à modalidade, porque cada vez mais eu sou da modalidade. Uhum. Estás mais Mas, inteirado. mas acho que havia situações banais em que pessoas que só tinham vivido na modalidade olhavam para aquilo como sendo natural. Eu perguntava porque é que se faz assim, porque sempre vi fazer assim. Uhum. Já não se questionavam porque é que as coisas se faziam assim. Uma vista Esta cansada já. atinge ali um patamar em que pronto, já não conseguem ter uma mente crítica porque sempre viram fazer as coisas assim. E eu, quando cheguei, fazia perguntas estúpidas, as perguntas mais estúpidas eu fazia. Isso, se calhar, ajuda também a evoluir um bocadinho, a desenvolver um bocado. E acho que isso também é importante para toda a gente. Às vezes olhar de fora. Uhum. Acho que faz falta nós conseguirmos distanciar-nos daquilo que nós fazemos e tentar perceber, ok. Por isso é que eu acho que os treinadores têm que ter ciclos. Acho que é difícil trabalhar, pelo menos da forma como eu trabalho, 10 anos consecutivos, porque é esgotante. Levantar às 6 da manhã para dar treinos às 7 e sair às 9 da noite do clube para chegar às 10 da noite a casa é esgotante. Uhum. Então tem que se trabalhar em ciclos, geralmente em blocos de 4. Trabalhas 4 anos, depois ou estás um ano, continuas a trabalhar, mas trabalhas num nível mais baixo, ou afastas-te ligeiramente para regenerar, por assim dizer, e depois voltas à carga com tudo. Eu gosto de trabalhar assim, Uhum. porque eu não acredito que seja possível estar tantos anos a conseguir ser inovador e a fazer coisas diferentes, porque chega a uma altura em que é mecânico, fazemos sempre igual. E Claro. também já não temos a capacidade de pensar de outra maneira, porque é igual, é rotina. Uhum. E a partir do momento em que passa a ser rotina, ok, vamos parar um bocadinho, que é para tentar manter a inovação. Exatamente, e dar algo mais positivo. Estavas aqui a dar a referência dos 4 anos. Eu consigo fazer aqui um raciocínio que é, ok, por exemplo, para quem está dentro da canoagem faz todo sentido, por exemplo, ter um ciclo de 4 anos ou pensar aqui uma performance a 4 anos, tendo em conta os Jogos Olímpicos, pronto, que é a prova mãe das provas desportivas. E quase de certeza que todos os atletas que tenham possibilidade de ir aos Jogos Olímpicos, e os Jogos Olímpicos são cada vez mais abrangentes nos desportos praticados, penso que é o sonho de qualquer atleta chegar aos Jogos Olímpicos. Pensas que para um treinador também deve funcionar assim e por isso os 4 anos, ou achas que, por exemplo, um treinador que chega ali aos 2 anos, ou até um ano só,
e começa-se a perceber que está desgastado, deve procurar uma maneira de se afastar? O que é que achas que deve acontecer aqui? Assim, em primeiro lugar, eu quero dizer que isto é meramente a minha maneira de estar e é Sim, 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 como eu claro. me revejo no desporto. Acho que cada pessoa, cada instituição deve gerir a sua maneira de estar como bem entender. Pessoalmente, acho que se passado 2 anos o treinador estiver a sentir um frete, por assim dizer, se estiver a sentir cansado, já não tiver aquela paixão que tinha inicialmente, acho que alguma coisa está mal. Deve fazer uma avaliação, perceber o que é que está mal, ou sou eu que está mal, ou quem está à minha volta, atletas, estrutura, o que for está mal, é Uhum, momento de parar. Na minha ótica, conheço pessoas que não conseguem parar, simplesmente, uhum, e também é de respeitar isso. A referência aos 4 anos, na canoagem praticamente tudo é em 4 anos, os Jogos Olímpicos são em 4 anos, os 1000 metros uhum. dividem-se em 4 distâncias de 250 metros, tudo é dividido em 4. Pode ser de 2 em 2, 3 em 3, pode ser 3 mais 1, não tem que ser a 4 anos. Uhum, uhum. Porque eu agora até estava aqui a pensar em exemplos bem-sucedidos ou de referência de treinadores que possam ter tido ciclos efetivamente muito maiores do que estes, e com certeza te has de recordar o treinador mais emblemático do Manchester United, que esteve tantos e tantos anos à frente daquela equipa e que também conseguiu muitos resultados, e hoje em dia é um dos grandes nomes do futebol mundial. Como é que tu vês essa situação? Já é tradição? Já é uma tradição? Eu acho que é uma questão diferente, porque estamos a falar de um desporto profissional comparado com um desporto amador. Ok. Eu, neste momento, tenho exercido funções de treinador de clube Uhum. e reparo os barcos, sou treinador, sou psicólogo, cheguei a ir buscar alguns atletas séniores a casa e ir levá-los a casa depois do treino, e isso satura. Quando se trabalha numa estrutura altamente profissional e multidisciplinar, eu se ganhasse o que ganhava o Alex Ferguson, provavelmente também não fazia pausas de 4 em 4 anos. E eu acho que isso também tem a sua influência. E ele era efetivamente um treinador emblemático. Mas eu lembro-me que na fase em que teve o Cristiano Ronaldo consigo, tinha também o professor Carlos Queiroz, Uhum. que muito provavelmente era o grande cérebro futebolístico daquele Manchester. E provavelmente a maior qualidade que tinha o Alex Ferguson era ser um gestor De um pessoas. gestor de homens. E é diferente. Eles têm a Inglaterra, creio que lhe chamam o manager, que não é necessariamente o coach. Uhum. E eu sou um coach, não sou um manager. Tu estás em perfeito contacto com o atleta enquanto ali existe algum distanciamento. Para voltar aqui ao ponto, algumas histórias engraçadas que queiras partilhar dos eventos dos mundiais ou até mesmo do desporto em si, coisas caricatas que te aprazem dizer Olha, pelo assim desporto. de repente estou-me a lembrar de uma situação em que eu disse expressamente, estava muito calor, e houve uma pausa grande entre o primeiro e o segundo dia, as provas acabaram cedo, pronto, e pá, começaram-me a pedir se podiam mandar uns mergulhos, e eu disse, pá, não quer mergulhos, vamos deixar fechar isto e depois se houver tempo. Passado meia hora vem correr ter comigo a dizer-me, já não me lembro de quem era, pá, não sei quem, acho que partiu um braço. Partiu um braço. Estão a fazer o quê? Pá, tirou-se da ponte e não sei o quê. Aí eu fui lá e por acaso não foi nada de especial, ele efetivamente magoou-se, mas pronto, aquilo gerou ali um buzz incrível e ainda me deu ali algumas dores de cabeça. Essa não esqueço. Há outra em que nos pontos intermédios começam a faltar scores em algumas pistas. Ei, Eu eu sou não estava a contactado, clicar o botão.
não estava a passar a Sim, informação. não estava a clicar no botão e eu fui tentar perceber o que é que se passava, fui dar com 2 dos teus colegas a fumar debaixo da bancada, por exemplo, coisas assim do género. Coisas assim do género. Por acaso, essa dos tempos intermédios, aquilo era um jogo muito engraçado para se fazer. Não podiam era parar de passar barcos. O gajo estava ali e agora se pistas é Sim, pista, sim. tens visto? Isso tu dizes que foi interessante para ti estar na pesagem, imagina o que é que passaram esses teus colegas ali. Não há de ter sido nada fácil. E havia algumas cabines que eu lembro-me que aquilo fazia imenso calor, que aquilo, uma pessoa Sim, abria não a era, não porta, era, entrava calor, fechava a porta, estava não era calor. fácil, não era fácil, não era fácil. Para quem se lembra de estar lá, houve algumas situações que opa, já era um bocado de sofrimento aquilo. E depois temos algumas peripécias que estão fora do evento propriamente dito, mas que estão ligadas já à logística de preparação da prova, à montagem das boias, as plataformas, geram Sim, sempre ali algumas coisas interessantes. sim. Por acaso já não me lembro com quem é que foi, acho que foi com o Stefan. Exatamente, foi com o Stefan. Pá, andávamos a distribuir as águas com a Moto 4, enchemos o outro lado todo com os garrafões. Incrível, a água toda a passar, depois estávamos a passar à frente dos hangares todos e era ver os selecionadores e os diretores de A equipa, pedir. há uma. Bem, chegámos ao final, não havia água, voltámos para trás, voltámos a encher tudo, o que é certo é que damos outra volta, outra vez tudo cheio. Bem, um curso... Apanhámos provas com imenso calor. Foi tremendo, foi tremendo. Mesmo. E lá está, essa é uma das coisas, por exemplo, que a organização tem sempre em mente, é que toda a água que é oferecida às equipas é água engarrafada, não se bebe água canalizada, é sempre água engarrafada. E isso, parecendo que não, é sempre mais uma logística. Uma logísticazinha que implica sempre estar ali com 3 ou 4 voluntários dedicados só à água. Sim, sim, sim. Assim, curiosidades de uma prova desta dimensão, que acho que a maior parte das pessoas não se apercebe. Aquele trabalhar na sombra, não é? Ou trabalhar escondido. Sim, Assim, o algumas backstage. interessantes, exatamente. Não sei se serão interessantes, mas são que as pessoas muitas vezes não se apercebem, é que as pessoas vão ver para ver as finais, chegam às provas para ver as finais. E mesmo quando uma pessoa chega a uma prova para ir assistir às 10 da manhã, por exemplo, nós já lá estamos desde as 6. E muitas das vezes nós andamos numa correria tão grande, algumas vezes com má cara, porque estamos cansados, as coisas... Às vezes parece que está tudo a correr bem para quem está a ver, mas está o caos completo para a Lá equipa que está a atrás. trabalhar e nós instruímos os voluntários para, mesmo que as coisas estejam a correr mal, vocês sejam simpáticos e sorriam para as pessoas, mas nem sempre é possível. E eu acho que isso é o mais interessante, é que as pessoas ficam admiradas quando chegam a Montemor e veem Montemor montado para receber uma prova, e nós sabemos o trabalho que está ali e já estamos ali há tantas horas e já só estamos a pensar, está quase na hora do almoço, nunca mais chega ao meu turno, Rui, posso trocar? Epá, aguenta só mais meia hora que ele atrasou-se a fazer isto. E estas questões acabam sempre por ser interessantes, fazer estas gestões, mas depois acho que também vocês foram um grupo interessante e que ajudaram. Tenho uma peripécia com o Vítor Cruz, aí às 3 da manhã na pista, uma exigência da ICF, porque queria mudar placas, queria pôr a placa dos 750 nos 250 e a dos 250 nos 750, e depois já não era preciso mudar, e nós andámos ali para trás e para a frente com as placas. Na Moto 4 não se via nada, tudo escuro, no lado contrário da torre, coisas assim. Sim, depois estas de última hora, já não me lembro. Na pesagem também houve uma alteração de última hora qualquer. Por causa do ajuste da balança.
Então, porque a balança tinha de estar no sítio mais plano possível, no entanto, a zona onde nós estávamos era um pouco inclinada. E então vieram os juízes, não tenho a certeza se seriam alemães, se russos, mas pronto, zona mais central e zona mais este da Europa era de onde vinham os juízes. E rigorosos como são, não é? Na sua cultura e educação, a balança não pode estar aqui, nós temos de pôr isto em outro sítio e já está a tenda toda montada, já está a balança preparada, naquele caso até era para receber os K4. Portanto, barcos... É um barco pequeno. Exatamente, uma coisinha pequenina ali a chegar. Não que seja muito pesado, mas efetivamente é um barco muito grande. Estar a trocar aquilo tudo. Depois, porque o barco não pode ficar fora da tenda. Mas nós não temos mais tenda para pôr aqui. É impossível pôr aqui mais tenda. Este tipo de gestão é muito interessante. Eu acho isto muito interessante e muito, muito engraçado. E conseguir manter tudo aos olhos do público, aparentemente, na perfeição. Sim, normal, faz parte. Na Taça do Mundo em 2015, e acho que estavas a falar, eu não vou dizer o nome, mas estavas a falar de um árbitro que era bielorrusso e que também é militar. Estava tudo montado e ia começar a prova dos 5.000 metros e ele lembrou-se a 15 minutos da prova que a plataforma de largada não devia ser ali, tinha que ser ajustada. E a pressão que se colocou, neste caso no Vítor, que foi ele que teve que reajustar ali aquela plataforma, e foi o Vítor a acabar e ele a dar a largada. Foi uma coisa incrível, mas muitas das vezes também não quero estar a apontar o dedo a ninguém, mas muitas das vezes até parecia que esses pedidos eram mesmo só para chatear. Uhum. Mas situações de stress em provas internacionais, por acaso não tive muitas. As coisas corriam sempre, nunca tivemos problemas com os barcos, graças a Deus, nunca se partiu nenhum barco, nunca houve problema nenhum. E fiquei muito contente com isso. bem. Não, partir um barco daqueles. E inclusivamente num jantar de team leaders, uma das responsáveis da Federação Americana veio falar connosco e perguntar onde é que nós conseguíamos arranjar os voluntários, que pareciam todos tão profissionais. E pronto, e nós explicámos o perfil do voluntário que nós queríamos e o tipo de formações que nós tínhamos. Tínhamos uma formação teórica e depois tínhamos várias provas que serviam como uma formação mais prática para que chegássemos às provas internacionais e tudo corresse da melhor maneira. E acho que, desse ponto de vista, pelo menos nas provas em que eu participei, acho que correu tudo sempre lindamente. Sim. Eu acho que se criou uma dinâmica ali em Montemor. Eu senti isso na altura, que é, efetivamente, eles estão-nos a preparar para executar esta função, seja ela qual for, quando for a valer. Ninguém caiu ali de paraquedas, ou se alguém caiu ali de paraquedas foi porque não prestou a devida atenção durante as formações que tivemos. E mesmo depois, quando lá chegamos, qualquer dúvida, tu prontamente esclarecias toda a gente, ou o Vítor, ou alguém que estivesse ali a ajudar-nos da Federação, e as coisas acabaram por correr super bem no panorama geral. Pronto. Acho que foi muito bem organizado e é uma dinâmica que pode servir de exemplo para outros esportes, eu acho. Acho que seria. Sim, acho que o modelo que nós encontramos, acho que beneficiava toda a gente. E conseguimos enquadrar alunos que estavam em formação e que, na verdade, tinham que assinar um contrato para terem as horas de estágio e que, de certa forma, eram obrigados a estar ali. E eu acho que isso beneficiava os estudantes que estavam na sua formação e beneficiava, neste caso, a organização da prova, porque podia contar exatamente com aqueles voluntários, porque um dos grandes problemas é que
se tiveres 100 candidatos, se selecionares 90 para fazerem parte da tua equipa, podes ter a certeza que vais ter 10, 15 que chega à altura e desistem, não te aparecem. E depois tu já não tens tempo de os substituir com formação adequada. E eu acho que este modelo que nós encontramos beneficia claramente. Foi de tal maneira que nós depois, em provas depois de 2015, eu tive alguns estudantes de Erasmus no Desporto Opção que acabaram por fazer as provas internacionais em Portugal, e foi extremamente interessante tê-los cá, até porque depois acaba por ser importante nós termos por acaso eles são estudantes, mas temos voluntários que falam diversas línguas para depois também podermos ter intérpretes. Eu lembro-me quando ele era finlandês e o outro era francês, e o voluntário que falava francês ficou, por exemplo, com os atletas que falavam francês, Costa do Marfim, etc. E isso foi uma ajuda brutal para a organização. Sim. E no ano em que eu estive lá era o Maxime, lembras-te do Maxime de Montemor, mas ele não era francês, era ucraniano, russo. Ucraniano, sim. E tivemos a Lina também. Exatamente. A prova é em Montemor, mas nós temos, por exemplo, voluntários no aeroporto do Porto e voluntários no aeroporto de Lisboa a receber as equipas. É uma logística que vai praticamente ao país todo. E acho que foi extremamente enriquecedor ter passado por essa experiência. Também me fez crescer alguns cabelos brancos, mas foi enriquecedor. Mas são necessários também, não é? Para o charme, um charme. Exato. É uma certa classe. Agora a malta anda toda a adorar o George Clooney, porque o homem envelhece muito bem pelos vistos. Acho que querem mais exemplos desses. Exato. Alguma outra história, algo que aches interessante partilhar aqui destes eventos, seja da organização, algo que aches interessante dentro deste tema? Sim, estas organizações, quem vê a prova, por exemplo, nós vamos ter um Mundial, vamos voltar a ter o Mundial de Júnior Sub-23 este ano em Montemor, e vai ser de 3 de setembro a 6 de setembro. Estava para ser antes, mas acabou por ser adiado por causa das questões de Covid. Mas as pessoas, quando veem as datas, pensam na prova só naquele momento, mas a verdade é que esta prova está a ser preparada já há muito tempo, há mais de um ano. O mesmo aconteceu com as provas de 2015. Eu comecei a preparar aquela prova do ponto de vista dos voluntários com mais de um ano de antecedência, a contactar as escolas, a preparar os programas de formação, selecionar as provas em que os voluntários podiam estar presentes. Este voluntário não pode estar presente nesta prova, mas para poder fazer a prova final tem que cumprir um plano de formação que está contemplado no processo de estágio, e se não fizer, já não é só correr o risco de não fazer a prova, é correr o risco de não concluir aquele módulo. E isto obriga a que eu esteja num contacto permanente com os professores, com a escola, a própria federação, para termos tudo coordenado para que nada corra mal naquilo que se espera que é a prova. Mas a prova é porque isso é só a ponta do iceberg, é o que é visível, porque o que não é visível é um trabalho enorme de coordenação com os transportes, com a alimentação, com o responsável pelas estadias, pelos hotéis, etc. Estas dinâmicas que se criam e que o próprio estava um bocadinho distante desta realidade, sabia que existia, mas como nunca tinha feito uma prova desta dimensão, também estava um bocadinho distante, mas lembro-me que nós começámos as reuniões de preparação bem antes de definir que cor é que os voluntários vão vestir, qual é que é o kit que eles vão vestir, o lanche, o que é que damos para o lanche, a que horas,
o horário, nós sabíamos o horário da competição já com alguns meses de antecedência, antes. sim. E então aproveitamos isso para tentar montar, ok, precisamos destes voluntários nesta situação, naquela situação, e se ocorrer aqui algum problema, o que é que fazemos? Tem que haver plano A, plano B. Essa dinâmica que antecede a prova, esse é o verdadeiro trabalho. A prova é desfrutar, na prova não praticamente nada para fazer. É andar com o rádio e ouvir, olha, preciso disto, preciso daquilo, mas a prova é tranquilo. O grande trabalho, e eu senti isso, o grande trabalho é feito antes, claramente antes. E eu só posso imaginar o que é que está a ser a preparação, que é a preparação nos Jogos Olímpicos, por exemplo. Sim, sim. Há de ser uma brutalidade e eu felizmente participei como treinador nos Jogos Europeus Universitários, que foi o maior multi-evento esportivo jamais organizado em Portugal, e pude ver a dimensão que teve essa prova. Os Jogos Olímpicos é 2 ou 3 vezes maior. Eu só posso imaginar o que é que acarreta. O que é que ali vem? É brutal. Sim, sim. Rui, eu agora se calhar entrava aqui para a parte da universidade, então como é que surge a universidade e a docência na tua vida? Achas que era necessário para ti integrar a docência de alguma forma? Sentes que foi algo que já tinhas planeado ou foi algo que surgiu e então aceitaste o convite? Eu sempre planeei para mim uma carreira como treinador, porque é na verdade aquilo que eu me sinto. Nunca pus de parte a possibilidade da docência, mas a carreira de treinador é aquilo que eu sempre quis perseguir. E no ano letivo 2014-2015, se não estou enganado, surge a possibilidade de colaborar com a Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física na lecionação da cadeira de Estudos Práticos. Eu aceitei o repto, por assim dizer, e desde então tenho estado com essas funções e também com o desporto de opção na faculdade, e é algo que lá está, que me ajuda a afastar da visão do treinador e ajuda-me a manter atualizado, porque eu, para além de ter estas funções de docência, sou também aluno de doutoramento e aprofundar o meu conhecimento na área específica da canoagem é muito importante para mim enquanto treinador. E acho que conseguir ter um papel de docente, um papel de investigador, por assim dizer, e um papel de treinador, acho que se complementa tudo muito bem. E tem sido anos de grande crescimento a nível pessoal e profissional também. Boa. Estes alunos apresentam um desafio maior ou menor que um atleta? Assim, de uma maneira geral. Acho que é diferente. Não é comparável. Eu tenho treinado só com atletas já de algum de rendimento já considerável. Pelo que são pessoas que querem efetivamente estar ali, que estão dispostas ao sacrifício. E quando se trabalha com atletas com estas características, que fazem o seu sacrifício de se levantar às 6 da manhã para treinar às 7, vão trabalhar ou vão estudar ou vão fazer a sua vida e depois às 6 ainda têm a força de vontade e o foco para conseguir fazer mais uma sessão adicional, quer for, seja na água ou no ginásio, é alguém que quer muito isto. Quer tanto isto, pelo menos tanto quanto eu. Isso é fundamental. Quando chegamos a um ambiente de sala de aula, mesmo que a sala de aula seja ao ar livre, nós nem sempre temos pessoas com esta mentalidade. Muitas das pessoas, e nota-se, muitas das pessoas, tu deves, não te peço para os nomear, mas de cabeça, com a certeza que tu recordas nos teus colegas alguém que vai simplesmente para fazer a cadeira. O objetivo é fazer a cadeira, ter um modezinho e está feito, ou porque não tem interesse naquela disciplina em específico, ou porque não tem interesse
em nenhuma disciplina em específico, simplesmente quer fazer um curso. Também não tem mal nenhum, é legítimo. E há outros estudantes em que tu sentes que genuinamente querem aprender. E são inquisidores, fazem perguntas, e eu costumo dizer que não há perguntas estúpidas. Quando se tem dúvidas, temos que perguntar. E é completamente diferente. Há um treinador português, que foi treinador português, Jorge Miguel Araújo, que atualmente é estudante de doutoramento da Universidade de Coimbra na Faculdade de Letras, que vai apresentar a sua tese de doutoramento brevemente, penso eu, e está a fazer doutoramento em filosofia, e ele diz que trata todos os atletas de forma justa, mas não os trata de forma igual, porque eu se tenho um atleta que chega a horas, todos os treinos, é o primeiro a chegar, o último a sair, empenha-se, ouve o que eu digo, não coloco em causa as minhas opções. Se joga 10 minutos, joga 10 minutos, joga 40, joga 40, se não joga, não joga. E tenho um atleta que está sempre a pôr em causa aquilo que eu faço, tenho que os tratar de forma justa, mas obviamente não os consigo tratar de forma igual, é impossível. Isto passa-se com os atletas e eu acredito que também se passe com os estudantes. Nós temos que tratar, eu trato os estudantes de forma justa, mas obviamente se eu sinto que é um estudante que tem mais interesse, eu também vou, acaba por, mesmo que tu não queiras, acabas por ter mais interesse também, porque sim, puxa-nos. Ele puxa por ti, há ali um ponto de atração, e isso acho que acaba por ser inevitável, mas sente-se claramente quando uma pessoa está desinteressada. Sim. E acho que o pior mesmo da docência é isso, é ter 160 alunos, e desses 160 alunos se calhar tens ali 30 ou 40 que simplesmente, se não estivessem ali, também era igual. Exatamente. E aquilo que eles perdem sem se aperceberem, não é? Aquela questão que falávamos ao início de conhecer desporto, não é? E consumir desporto também passa por aqui, eu acho. Passa, mas a questão aqui é que nesta situação foram eles que escolheram estar ali. Exatamente. Ninguém os obrigou a candidatar para um curso de Ciências do Desporto, eles é que escolheram. Exatamente. Quando fazem essas escolhas, têm que, obviamente, fazer de tudo para que sejam os melhores profissionais possível. Nós ainda vivemos um bocadinho o estigma de ser o curso da cambalhota. E sim, acho que enquanto nós tivermos uma postura de algum desleixo, vai continuar assim. Nós temos que ser exigentes connosco, em primeiro lugar, mas depois também temos que ser exigentes com aqueles que nos rodeiam. Se nós queremos uma classe mais forte, mais unida, temos que ser exigentes. E se calhar isto também é o treinador em mim a falar, não dá para chegar a uma prova e fazer, sei lá, 3,40 aos 1000 metros em caiaque, se no treino nunca o consegui fazer. Claro. Então tem que ser exigente em todo o processo para obter resultados. Muitas das vezes o que eu sinto é que as pessoas olham um bocadinho para a classe das ciências do desporto, mais para o professor de educação física até como sendo o porreiraço, o gajo que dá notas fixes e pronto, é sempre tudo bem com ele. Não se passa nada. Mas que acho que isso também acaba por ser um bocadinho fruto da ora conta para a média, ora não conta para a média, e eu acho que isto acaba por penalizar um bocadinho a disciplina de educação física. Eu agora estava-me aqui a lembrar de um professor que me tem vindo a marcar e que possivelmente também marcou a ti, o professor Manuel João Silva. Foste aluno dele com certeza e agora colega, não é? De docência, e ele partilha muito desta opinião da exigência do desporto. Nós não estamos aqui para ser mais uns, estamos aqui para ser os uns, que faz toda a diferença, e esta questão da valorização do desporto, da atividade física, do ensino do desporto e da atividade física tem de ser encarado com mais seriedade por todos nós, pelo público em geral, por quem estuda o desporto em si e querer aprender desporto, e depois quem o ensina também, não é? Sim, antes de mais dizer que o professor Manuel João é uma referência para uma série de gerações que frequentaram aquela faculdade, e não é diferente para mim, obviamente.
é obviamente uma figura incontornável da faculdade e marcou-me profundamente. Acho que isto é uma questão interessante. Estava agora aqui a pensar, estavas a falar em sermos mais sérios, mas fica difícil ser sério quando tu, e falando de futebol, quando tu tens um jogo ao domingo de futebol, em que por acaso há um lance que gera algumas dúvidas e que está a semana toda a ser dissecado por chefes de cozinha, por realizadores, por os painéis de discussão são assim. É verdade, é verdade. É difícil dar seriedade ao desporto quando quem opina sobre, neste caso, o futebol, são pessoas que têm formação em tudo menos ou em ciências de desporto ou em futebol. Eu acho que a seriedade passa um bocadinho também por aqui. Eu costumo dizer que quando me doem os dentes, eu não vou ao sapateiro. Claro. Vou ao dentista. E acho que na nossa classe tem que ser igual. Sim. A nossa classe tem que ser igual. E acho que há espaço para todos, tem que haver espaço para todos, mas acho que devia haver uma valorização maior por parte dos clubes pelo profissional de ciências do desporto. Mas lá está, voltamos à conversa anterior. Conheço muitos profissionais de ciências do desporto que quando vão para os clubes fazem exatamente o mesmo que faz uma pessoa que não tem formação e que só fez o curso de treinadores. Isso é responsabilidade de quem? Uhum. A questão é esta. A seriedade também tem que partir de nós. Acho que é difícil darmos seriedade ao desporto em Portugal quando há estas situações, como eu falei, do futebol, mas depois se nós próprios, quando temos a oportunidade de fazer diferente, não fazemos, se calhar, estamos a contribuir. Se calhar também estamos a penalizar-nos. Sim, estamos a contribuir para o problema em vez de ser a parte da solução. E é algo que me tenho vindo a debater. Já desviámos completamente a conversa, mas não há problema. Eu acho que é mais interessante assim, e vou deixar continuar mais um bocadinho. Acho que esta questão, eu sou filho de professores e acabo até por ter um pai professor de Educação Física e um tio professor de Educação Física. E ainda há uns dias estávamos a discutir estas questões do desporto, também um bocado a propósito do Euro, e eu estava-lhes a dizer, eu nunca vi na minha vida futebol tão bom como se está a praticar neste Euro, no sentido de muitas daquelas situações que já eram muito recorrentes no futebol, de ao toque e cai no chão e há a paragem do jogo, sem necessidade nenhuma, aquele jogador não tenta mais a progressão em campo, não tenta mais a disputa daquela bola, desiste completamente do lance, e eu até um bocadinho, às vezes na minha maneira mais exagerada, disse logo ao meu pai, ao meu tio, aos meus primos, isto para mim amarelo, não quero saber, um jogador que não quer jogar o jogo, não tem de estar dentro do jogo. É um bocado aqui a minha opinião. Claro que isto tem uma questão tática. Também vens de uma Lógico. Modalidade que provém o contacto, não é? Sim, e não é só isso. Já não sei onde é que eu vi isto. Nem sei se fosse tu que me disseste, mas e também não quero estar a errar, mas eu vi isto algures. O rugby é um desporto de arruaceiros jogado por cavalheiros e o futebol é um desporto de cavalheiros jogado por arruaceiros. Sim. E eu acho que é um bocadinho por aqui. É um bocadinho por aqui. Eu acho que obviamente o futebol, sendo um desporto de invasão e um desporto de contacto, o contacto existe. Existem regras para esse contacto, está lá um indivíduo que faz cumprir as regras e é ele que manda, ponto final. Uhum. E o jogo é para seguir e custa-me. Eu joguei basquete, eu jogava 40 minutos. Uhum. Eu jogava 35, era 40. O cronómetro para e eu jogava exatamente aqueles minutos. Exatamente. No futebol tem 90 minutos de jogo, mas se calhar só se jogam 60. Tempo útil de jogo. Eu acho isso, não sei, muitas bolas fora, muitas bolas paradas e dói-me aqui, levou uma palmada na cara. Já estou como o Jesus, levaste com um pau. É quase por aí.
Mas é muito verdade. Tem existido uma corrente de pessoas, eu tenho assistido, em prol de parar o jogo ou parar o tempo de jogo quando a bola sai fora, ou quando há falta, ou quando há o apito, à semelhança de como se faz no basquete, por exemplo, e retirar então o tempo de descontos. Porque o tempo de descontos, por exemplo, agora no europeu também já se viu que, ok, dá-se o tempo de desconto adequado, mas depois durante o tempo de desconto continua-se a perder tempo e equipas que agora na fase final principalmente precisam de controlar um jogo, pode estar tremido ou não, mas mesmo pela gestão do esforço de uma competição deste género, em que os jogos são mais cíclicos, é natural que os jogadores também cheguem ali uma parte do jogo, ok, já chega, já ganhámos, ou já assumimos que ganhámos, deixa lá descansar um bocado. Acho que o desporto perde com isso, a modalidade perde com isso. Eu não sei se a solução passa por parar o tempo de jogo sempre que a bola sair, porque não passa a ser um jogo de futebol americano, são 4 horas para ver futebol. Hão de existir soluções, certamente. Eu não sei quais são, nunca me debrucei muito sobre isso, mas uma das coisas que me chateia a ver futebol, e muitas das vezes não consigo ver o futebol até ao fim, precisamente porque está muito parado, o jogo está muito parado, bolas muito fora, principalmente no campeonato nacional. Uhum. Mas hão de existir soluções para resolver estas questões. Quais são? Não sei, eventualmente passar uns dias a pensar sobre isso e encontram soluções. Mas o futebol também é uma modalidade de interesses instalados Claro. e quando envolve muito dinheiro, depois também sabemos que as mudanças estruturantes acabam por ser um bocadinho mais difíceis. Uma das coisas que também acaba por ser, e é um bocado contraditório, uma das coisas que acaba por ser bonito no jogo é a forma como uma equipa que está a ganhar e precisa de manter aquele resultado gera o espaço e o tempo que tem disponível para manter a posse de bola ou o que for. Uhum. Acho que reduzir o tempo de jogo também acho que iria retirar um bocadinho esta dinâmica. Não sei, mas estou a ver quais seriam as soluções. Uhum. Mas por contrapartida, o rugby é um jogo de 80 minutos e é uma dinâmica diferente, é sempre a andar, não há hipótese. Sim, é mesmo da modalidade. E partilhando também aqui um bocadinho do que é o rugby, eu acho que é muito interessante quando nós comparamos diretamente, e aqui nesta questão organizacional que tu estavas a falar, dos interesses instalados do futebol. Claro que no rugby não deixam de existir alguns interesses instalados, seja a nível nacional ou internacional, gostem ou não gostem de ouvir isto, por muito perfeito que se ache que o rugby é às vezes, temos os nossos podres e há que apontar o dedo e pensar na solução. Mas quase todos os anos eu não me lembro, ou lembro-me de muito poucas épocas que joguei rugby que não houvesse uma alteração no sentido da melhoria do jogo e do espetáculo do jogo. Procura-se cada vez mais que o rugby não seja aquele rugby chato no chão que se via mais antigamente, 3, 4, 15 pessoas quase de cada lado amontoadas sobre a bola. Isto não é o rugby, isto não... Ou por outra, isto já não é o rugby. O rugby já não se joga. O jogo mudou. Mudou, exatamente, e ainda bem pela proteção do atleta, pela melhoria do próprio espetáculo, não deixa, o desporto para mim não deixa de ser um espetáculo, causa-me as mesmas emoções e é tão prazeroso para mim ver um bom espetáculo musical, teatral, o que for, como ver um bom espetáculo desportivo, a prática da modalidade, e há coisas que se veem que são inesquecíveis. Eu nunca mais me esqueço da primeira vez que vi um pontapé de 50 metros de distância aos postos a ser feito à minha frente. É uma coisa absurda ver um jogador do meio campo mete a bola dentro dos postos. E nós depois vamos lá experimentar e a bola ficou dentro dos 22 metros. Pronto, não chegou lá.
E no dia em que conseguimos fazer aquilo é duplamente gratificante. É, gente, pô, olha ali a bola a voar, pum, está lá dentro. Fantástico. E depois também a reação do público também é sempre muito, muito gratificante. Por exemplo, um lançamento que eu já vi várias vezes e que com certeza tu também, e que não me sai da memória, é o lançamento que dá a vitória, penso que é do jogo da conferência entre os Raptors e... Os 76ers, do Kawhi Exatamente, Leonard. o Kawhi Leonard. Aquele lançamento é muito Só dava, difícil. só dava assim, só dava assim. É muito difícil de executar aquele lançamento novamente, não sei, dificilmente haverá lançamentos parecidos com a mesma importância, se calhar não é? Pá, são coisas que para mim não me saem da memória. Jogadas que vi do Michael Jordan na altura em que jogava basquete e que acompanhei também bastante. As jogadas que se via do Michael Jordan, como é que nós vamos É explicar único, aquilo, não é? é único. É Há único. coisas únicas. Há Há coisas coisas. literalmente. O Michael Jordan, eu vi mais o Kobe. O Michael Jordan para mim é o melhor de sempre, mas eu vi mais o Kobe. Uhum. Dois jogadores simplesmente fabulosos, Sim. completamente estratosféricos e que obrigaram a que o jogo mudasse. Uhum. Eu acho que são estes jogadores que marcam as nossas infâncias. Outro jogador que atualmente tem obrigado a Liga a mudar tem sido o Steph Curry. Acho que tem obrigado a que o jogo começou por ser jogado abaixo do aro na sua criação. Depois, à medida que os atletas foram ganhando estatura e atleticismo, o jogo passou a ser jogado acima do aro e agora tem-se afastado do ar, e é um jogo que se joga no perímetro, e é uma coisa, qualquer dia lança-se do meio campo, e mais tarde ou mais cedo isto vai originar a que se crie um lance de 4 pontos ou qualquer coisa, porque ver o Damian Lillard a lançar do logo do meio campo 3, 4 vezes por jogo e a conseguir marcar 50% desses lances, quer dizer, é algo que é impensável no basquete dos anos 90, por exemplo. Claro, completamente. Na mesma linha que falaste do rugby, o jogo tem mudado. Por exemplo, o jogo que eu joguei, o basquetebol que eu joguei, nunca seria igual, porque obviamente estamos a falar da NBA, que é outro nível, mas o jogo que eu joguei era um jogo completamente diferente do jogo de hoje em dia. Completamente diferente. Sempre que há bloqueios diretos, grande parte dos postos atualmente abrem para fora após 3 pontos para lançar, quando na década de 90 e início da década de 2000 rolavam por dentro para estarem mais próximos do cesto. Mudam os paradigmas e as pessoas têm que se ir habituando, têm que ir evoluindo, e os puristas do jogo acham que isto não beneficia o espetáculo, mas se nós conseguimos afastar da paixão que temos pelo jogo, se calhar isto é o que tem trazido mais pessoas ao jogo, porque qualquer pessoa pode lançar a bola da linha de 3 pontos. Nem toda a gente consegue afundar. Eu acho que isto acaba por... Eu consigo me relacionar com o indivíduo que lança 3 pontos, mas se calhar não consigo relacionar com o indivíduo que afunda, porque não afunda. Sim. Estás a perceber? Eu acho que quando se cria este tipo de dinâmicas, acaba por ter benefícios para as massas que assistem à modalidade. Por exemplo, eu quando já assisti mais ao rugby no final da década de 2000, a partir ali de 2008, principalmente quando a Seleção Nacional fez Campeonato do Mundo, eu assisti muito rugby. Por exemplo, eu consegui relacionar-me com o Daniel Carter, por exemplo. É um indivíduo que tem mais ou menos a minha estatura, um bocadinho mais pesado, mas pronto, eu olhava para ele e é um cidadão comum. Exatamente. Obviamente não conseguia, Sonny Bill Williams, quer dizer, não conseguia relacionar com ele, que estamos a falar do indivíduo que se calhar pesa mais 50 quilos que eu. Ele, agora já não sei, mas ele em pico de forma pesava 110, 115 quilos. É um absurdo. É um absurdo para depois para aquilo que ele consegue fazer.
115 quilos a correr se calhar mais que eu aos 100 metros. Sim, sim. E pronto, e acho que assisti muito a rugby também por causa do Daniel Carter. Lembro-me de um pontapé de conversão que ele tem praticamente encostado à linha lateral do lado, que é uma banana incrível, aquilo é do lado simplesmente esquerdo. fabuloso. Sim, E sim, nós sim. pensamos sempre, pá, eu até gostava de fazer uma coisa destas, e até ia lá para o estado universitário experimentar, mas pronto, A é bola diferente. saía à direita, não é? Em vez de fazer a Bola banana. entrava, mas era na baliza do campo principal. Mas por acaso estavas aqui a falar do Daniel Carter, para quem não conhece, é considerado um dos melhores de todos os tempos. Acompanhou a seleção neozelandesa, acompanhou não, jogou na seleção neozelandesa nos 2 anos consecutivos que ganharam o Campeonato do Mundo, e foi considerada uma das equipas históricas já do rugby mundial. São jogadores que marcam muito, tal como outros que estávamos a falar, como Michael Jordan, Stephen Curry, Kobe, por aí fora. Este não pelo poderio físico, e muito dificilmente a maior parte das pessoas olha para ele por causa do poderio físico, mas sim porque ele tinha uma beleza a jogar que era diferente. Ele era só diferente. Em primeiro lugar, ele era diferente. Tem que ver, e depois vão perceber. Exatamente. Quem vê, e depois a seguir a ele surgem logo outros mágicos a seguir, e não, o rugby não para de nos dar jogadores extraordinários, felizmente, e cada vez mais, quanto mais assisto ao jogo e com mais atenção assisto ao jogo, também mais me apercebo de quão bons os jogadores estão a ficar. Tenho vindo a perceber disso também noutros desportos, inclusivamente no basquete. Tenho andado a acompanhar mais, um bocado também por influência de alguns colegas, agora da faculdade, ver mais equipas, ou perceber melhor das equipas em si, dos jogadores que têm e daquilo que eles são capazes, porque quem não acompanha regularmente vê agora o LeBron, porque foi o último campeão, agora vem Phoenix Suns e Milwaukee que vão às finais, mas e quem joga lá, não é? O que é que eles andam lá a fazer? É porque ver o nome das equipas e o nome dos jogadores é muito bom, mas o que é que eles andam a fazer? Eu ainda seguindo na linha do rugby, Daniel Carter para mim obviamente o melhor de sempre, mas para mim se calhar mais genial que ele, mas não tão constante, o Quade Cooper da Austrália. Sim, sim. Jogadas simplesmente únicas, mas não consegue ser tão constante, parece-me a mim. É um jogador de ataque. É um jogador de ataque. É pé na chapa. Ele tinha de ter a bola na mão para brilhar, ou no pé, que ele também tinha um pé Sim, fabuloso. Fabuloso aquilo. Se esse é o tipo de jogo que gostas, não sei se já viste o Rabbit Sevens das Ilhas Fiji, que é a coisa Assim, mais deliciosa de se ver, é magia em movimento. Eu até acho que foi a ti que disse. Eu acho que os atletas das ilhas do Pacífico Sul, nomeadamente as Fiji, são desenhados para jogar rugby. Foram criados para esta modalidade. E na sua componente Sevens, então, quando há mais espaço para correr e para impor as suas características físicas, são demolidores. São completamente dominantes, sim, e isso notou-se. Apesar de agora estar um pouco mais equilibrado, eles continuam a ter um traço muito, muito característico de jogo. Pronto. Os passos por cima da cabeça, por trás das costas, passos só com uma das mãos, tudo aquilo que um treinador pede para não se fazer durante a aprendizagem, não é? É exatamente aquilo que eles fazem a toda a hora e a todo momento. Um passe normal para eles é a bola chegar ao outro colega. Ponto final. Isto é um passe normal. A bola tem de lá chegar, é o objetivo, e ninguém a pode interceptar. Como ela lá chega,
porque como eles desde que seja brincam... passada para trás, não é? Exatamente, está a cumprir as regras, a bola não é passada para a frente, está tudo bem. Mas como é aquilo para eles, é uma brincadeira, é um jogo mesmo. Eles estão mesmo num verdadeiro jogo a Por divertirem-se isso é com que é aquilo. bonito, por isso é que é bonito vê-los. Mesmo. Porque eles mesmo. têm essa inocência infantil quase de se divertirem com o jogo. Uhum, uhum. E acho que quando as pessoas se deixam de divertir a fazer determinada atividade, passa a monotonia a instalar-se e por isso lá está. Parar, refletir, voltar a começar. Exatamente. Rui, eu se calhar terminava aqui só com a resenha de a minha equipa de sonho, ok? Hoje não vamos ter aqui o passado ao chumbado como tinha dito que possivelmente iríamos fazer. Acho que hoje não seria tão interessante, seria mais interessante ter mesmo esta conversa descontraída que gostei bastante e desde já agradeço-te teres participado, foi um gosto Eu é que enorme. agradeço. Fico à espera do Riley Fitzsimmons e do Jordan Wood. Vou ser o primeiro a assistir. Vais ser o primeiro a assistir. Pronto, manda-lhes também mensagem a dizer: olha, o Afonso já vos convidou, aceitem, porque é fixe, porque eu também vos quero ver, quero ouvir a vossa opinião, quero saber novidades sobre vocês. Eu ia-te pedir a tua equipa de sonho, já que estivemos aqui a falar não só de grandes eventos desportivos, mas depois acabámos por falar aqui também muito do desporto. A tua equipa de sonho do desporto, aqueles que tu achas que são para ti as marcas ou as tuas referências dentro do desporto, sejam eles quem forem os intervenientes, jogadores, treinadores, organizadores, o que for. Ok. Então posso dar já uma equipa do basquetebol. Para mim é o Dream Team de 1992, o original. Uhum. Acho que foi a melhor equipa jamais montada, por assim dizer, para jogar basquetebol. Se estivermos a falar de canoagem, como treinador, eu tenho obviamente, fui muito influenciado pelo Richard Dopp e pelo Rui Fernandes, neste caso o Rui Fortunato Fernandes. Uhum. Influenciaram muito a minha aprendizagem enquanto treinador, mas teria que fazer referência ao Jesus Morlano, que é para mim provavelmente dos melhores treinadores de sempre e que é o grande responsável, creio eu, pelo crescimento que o Brasil teve nas canoas. Como atleta, na canoagem, acho que o primeiro atleta que me traz um grande interesse pela modalidade é o Erik Veras Larsen. Acho que é um atleta extraordinário, que consegue ser campeão olímpico em 2 Olimpíadas distintas, com uma Olimpíada de intervalo, que eu acho que é fabuloso. Português, obviamente, tenho que fazer referência, não quero estar a particularizar, até porque eu acho que temos excelentes atletas, mas tenho que fazer referência à tripulação de K2, ao Fernando Pimenta e ao Emanuel Silva, que conseguiram a medalha para Portugal nas Olimpíadas de 2012. Futebol, eu lembro-me dos jogos de 96. A equipa nigeriana, só porque terem um jogo quase de criança, uma alegria. Aquilo que falávamos há bocado das sim. Ilhas Fiji. E obviamente, Michael Phelps, incontornável, o Usain Bolt, simplesmente fantástico. Também o Michael Johnson nos 200 metros. Acho que há muitas referências que eu podia dar aqui. E equipa de sonho. A minha equipa de sonho, a equipa universitária de canoagem de 2018, que foi campeã europeia. E que eu tive o orgulho de treinar. E ainda consegues descrever todos eles? Todos os participantes dessa equipa? Ainda te lembras de todos? Provavelmente sim. Que é para enviarmos isto a todos eles, já aumentamos então, aqui Francisca Laia, David Varela, Tiago Viegas, Hugo Figueiras,
Sara Sotero, Francisca Carvalho, Luís Santos, a Cindy Rigor, o Pedro Bonito fazia parte desta equipa, mas acho que acabou por não participar porque fez uma prova internacional na altura de maratona. O André Coelho, Nuno Cruz, e espero não estar a esquecer de ninguém, mas o José Passo, o Bruno Afonso, o Nuno Silva, o Duarte Lacerda, e acho que é isto. E se nós formos a ver, acabam por ser também uma grande base da canoagem neste momento em Portugal. Sim, é um projeto interessante, também acaba por beneficiar com o facto de haver em Montemor Velho a residência universitária e de grande parte deles estudar na Universidade de Coimbra, e que acaba por aproveitar esta sinergia e colocá-los ao serviço do desporto universitário, por assim dizer. Sim. Rui, muito obrigado. Eu é que agradeço. Mais uma vez, uma agradável conversa. Esperamos por uma próxima oportunidade sem Covid e sem ecrãs pelo meio. E pronto. Acho que da minha parte é tudo. Não sei se queres deixar alguma mensagem para quem assista a este podcast. Sente-te à vontade, tens aí 5 minutinhos livres para o que te apetecer. Se não te apetecer dizer nada, acabamos por aqui também. Eu só quero mandar um abraço a todos os que ouvirem esta conversa e que se retirarem alguma coisa desta conversa, é que pratiquem desporto, consumam e, dentro dos possíveis, vamos tentar fazer da nossa classe uma classe que seja cada vez mais respeitada pelas restantes. Acho que o caminho é esse e temos que ser nós a fazê-lo. Um forte abraço a todos e agradeço-te a ti, Afonso, pelo convite. Não estava fácil nós conseguirmos encontrar uma data, mas conseguimos já uma horinha. Está mesmo a bater na horinha também, convidados, portanto está fantástico, tudo a correr certo. Rui, mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço. Grande abraço.